vai quebrar. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já possa estar te abençoando de uma maneira tão especial, não somente a você, mas como também toda a sua família. Estamos aqui ao vivo, direto do templo da Igreja Cruzada, aqui na rua Maria Adelaide, número 290, aqui no bairro da Vila Nova. E nessa noite eu tenho certeza que Deus ele tem algo de muito especial para os nossos corações. Como eu já havia anunciado em alguns vídeos, né, que nós já temos feito, já fizemos, domingo dia 10 é dia das mães. Na verdade, todo dia é dia das mães, mas domingo, né, todo segundo domingo de maio é comemorado o dia das mães. E hoje, daqui a pouquinho, a nossa irmã Átila vai trazer uma mensagem diretamente do coração de Deus para o seu coração, mãe. Eu quero que você já compartilhe esse vídeo, manda aí uma mensagem para suas amigas, para suas vizinhas, porque Deus hoje, com certeza, irá falar conosco de uma maneira toda especial, através da sua palavra. Eu quero mandar aí uma saudação para todos os meus irmãos aí da Igreja Cruzada, aí do bairro do Lagomar, nossos irmãos e amigos aí do bairro do Lagomar, da nossa Igreja Cruzada, aí, nossos vizinhos, irmãos, amigos aí da Vila São José, daqui da Vila Nova, Santa Maria Madalena. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil. E eu quero te fazer um convite, mãe. Pega aí a peça de roupa do seu filho, a fotografia do seu filho. Quantas mães com problema, não é verdade? Quantas mães chorando por causa dos seus filhos? Quem sabe você, mãe, tem feito visita ao seu filho no presídio? Quem sabe você, mãe, está preocupada com seus filhos? Quantas mães choram, têm chorado por causa dos seus filhos? Então, nessa noite, mãe, você aproveite essa oportunidade, pega lá a peça de roupa, a fotografia dos seus filhos, porque com certeza hoje Deus tem bênção para as mães. E eu quero dizer uma coisa: os teus problemas eles irão passar. Creia de todo o seu coração, coloque a sua fé em ação, porque o seu problema vai passar. Nesse momento eu convido você, mãe, para você orar junto comigo. Você, nesse momento, você tem uma oportunidade toda especial de entregar os seus filhos nas mãos de Deus. Domingo é dia das mães e hoje Deus vai trabalhar a favor de você, mãe. Creia de todo o seu coração. Você na sua casa, você vai orar junto comigo. E Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Você vai orar comigo. Você vai receber essa oração. E você, mãe, aí na sua casa, curva a tua cabeça. Pensa nos seus filhos nesse momento. Tem uma palavra para você. Glória a Deus. Não desanime. Glória a Deus. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Vai passar. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo.
que é mãe de todo o seu coração. Essa tribulação que você tem passado com seus filhos, ela vai passar. Glória a Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo à sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, neste momento, eu, teu filho, pela fé, entro em tua presença, falando contigo em oração. E neste momento de oração, Pai, nós queremos te agradecer por todas as coisas. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por livramentos. Obrigado por tudo aquilo que tu é. Obrigado por tudo aquilo que tu faz. Agora, Pai, eu como teu filho, como pregador da tua palavra, eu te peço que nesta noite o Senhor possa derramar uma bênção toda especial a favor dessas mães que estão ao vivo comigo, me assistindo nesta hora. Agora, Pai, tem muitas mães me assistindo neste momento. Tem muitas mães agora orando comigo. Quem sabe, meu Deus, esta mãe está orando pelo seu filho que é viciado nas drogas. Quem sabe está envolvido na vida errada. Quem sabe, meu Deus, essa mãe, meu Deus, está com seu filho atrás das grades, na cadeia, no presídio. Quem sabe, meu Deus, esse filho está perturbado, oprimido, desempregado, derrotado. Quem sabe esse filho está com seu casamento, meu Deus, à beira do divórcio, à beira de uma separação. Ah, Pai, olha para essas mães, quem sabe mães que já não sabem mais o que fazer, mães desesperadas, porque o conselho não resolve. Meu Deus, quem sabe noites de sono perdida, problemas aqui não faltam, todo dia chega a má notícia. Essa mãe que se entristece toda vez que seu filho chega em casa embriagado, drogado, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Visita cada mãe que me assiste nesta hora, em nome de Jesus. Todo espírito da derrota na vida desses filhos, toda opressão do inferno, todo espírito de enfermidade, porta de emprego que se fechou, Pai, tudo que não provém da tua parte, que seja repreendido e que caia por terra, que seja queimado e expulso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, de onde essa mãe estiver me assistindo, Deus, coloca o refrigério no coração desta mãe. Libera, meu Deus, através da pregação, uma palavra que vai direcionar esta mãe nesta noite. Olha para esta mãe que está às lágrimas orando comigo neste momento. Essa tribulação, essa tempestade, ela vai passar. Derrama na vida desses filhos cura, libertação, mas acima de tudo, Deus, libera a salvação desses filhos.
cada súplica, cada lágrima está sendo contemplada. A tua palavra diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, e o Senhor está vendo, ouvindo a oração desta mãe nesta hora. Tudo, Pai, está sob teus cuidados. Eu creio de todo o meu coração que esta noite não será mais uma noite, mas esta noite vai ser uma noite onde o Senhor está abrindo a porta do céu e derramando bênçãos no coração desta mãe, desses filhos. Eu creio de todo o meu coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler aqui o Salmo 127, no versículo 3. Olha que palavra poderosa para nós nessa noite. Para você, mãe, presta muita atenção. Deus hoje vai muito lhe abençoar. Prepara aí a roupa do teu filho, a fotografia dele. Antes de encerrar o culto, eu vou orar pelo seu filho. Deus vai derramar bênção na vida dos seus filhos nessa noite. Mãe, crê de todo o seu coração. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Minha irmã, eu te faço um convite nessa noite. Não desista dos seus filhos. Sei que eles têm te dado tanto trabalho. Quem sabe você tem perdido o sono por causa deles. Quem sabe sai de casa, não tem hora para voltar. Quem sabe você passa noites em claro, sem dormir, preocupado com eles, com ele, com ela, com eles. Mas eu quero dizer uma coisa: não desista dos seus filhos, porque nós lemos aqui agora na palavra do Senhor que filhos são bênção. E Deus, quero repetir, Deus tem bênção para os teus filhos nessa noite. Creia de todo o seu coração. Nossa irmã Carminha vai adorar a Deus com mais um louvor, e nós vamos daqui a pouquinho ouvir a poderosa pregação da palavra de Deus. Nossa irmã Átila vai trazer uma palavra de pregação nessa noite. Fique ligada com Deus. Hoje é noite de combate, e o mal se combate agora, porque com certeza o Senhor nessa noite irá falar conosco mais uma vez através da sua palavra. Vamos receber nossa irmã Átila dizendo graças a Deus. Boa noite a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de dizer que é um prazer estar falando para vocês nessa noite. Eu me sinto muito honrada em poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nesta noite. Gostaria de dizer também que estou com muita saudade de todos os irmãos, de estar junto com todos vocês, né? Foi-me dada nesta noite a oportunidade de falar sobre a missão mais doce e mais árdua desta vida, que eu acredito que é ser mãe. Desde que a gente descobre que está grávida, a vida da mulher já muda, né? E eu acredito que todos vocês concordam comigo. Ser mãe é uma missão muito doce, mas também árdua. Mas Deus tem nos fortalecido, e nós vamos nessa noite analisar a palavra do Senhor e ver o que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim comigo: Átila, a gente sabe que ama a nossa mãe, mas quando a gente se torna mãe, a gente passa a amar mais ainda a nossa mãe, porque a gente sabe o tamanho desse amor que a gente não conhecia, a gente só recebia. E eu tive que concordar com ela. Até a gente se tornar mãe, a gente só sabe receber esse amor de mãe. Depois que a gente se torna mãe, a gente passa a dar esse amor de mãe, que é incondicional, né? Então, eu gostaria de analisar com vocês um pouquinho nessa noite, e eu convido vocês a abrir aí a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 e 15. Efésios, no capítulo 3,
versículo 14 e 15, só uma introdução. Nesse capítulo 3, nós temos duas orações do apóstolo Paulo, e nesse versículo 14 e 15, nós vamos ver a segunda oração do apóstolo Paulo nesse capítulo. E o apóstolo Paulo, nesse período, ele estava preso em Roma por pregar a palavra do Senhor, e ele, impossibilitado de visitar as igrejas, ele escreve cartas aos Efésios, à igreja de Éfeso. E vamos ler o que está escrito. Só esses dois, nós vamos ler 2 versículos, que é a introdução desta oração do apóstolo Paulo, que diz assim: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Há momentos na vida, irmãos, que a urgência do pedido nos leva a nos ajoelharmos diante do Pai. A necessidade, às vezes, é tão grande, o desespero é tão grande, que nos leva a nos ajoelharmos, a nos humilharmos diante de Deus. E eu estou segura de que nada é mais importante, absolutamente nada é mais importante do que a causa da nossa família. Mormente, a causa dos nossos filhos. E hoje em dia existe um problema muito grande. O maior problema hoje é que nós estamos envolvidos com muitas coisas. Infelizmente, nós estamos, na maior parte do tempo, envolvidos com causas pessoais, estamos envolvidos com os nossos trabalhos, estamos colocando a nossa energia para ampliar, às vezes, o nosso patrimônio, estamos colocando a nossa energia em construir coisas que vão ficar, que vão passar. Enquanto, na verdade, nós deveríamos estar dedicando o nosso tempo à nossa família, deveríamos estar dedicando o nosso tempo aos nossos filhos. Porque quando Jesus voltar, tudo isso que nós construímos e gastamos tanto tempo, tanta energia para construir, para ter, às vezes nós temos tantas coisas que nós nem precisamos. Não é verdade, irmãos? Nós queremos ter o celular de última geração, e aí a gente trabalha para comprar aquele celular e ficamos pagando aquilo, queremos ter a televisão de 60 polegadas, que vai te mostrar a mesma coisa que uma de 30 vai te mostrar, e você fica naquela luta para ter, e você acaba esquecendo de ser. E então, quando Jesus voltar, tudo isso vai ser consumido. E o que vai nos preocupar vai ser, de fato, a salvação dos nossos filhos, da nossa família, se eles foram salvos juntamente conosco. Então, pensando na oração do apóstolo Paulo, eu gostaria que nós observássemos alguns princípios. Todas as mães de oração, todas as mães de intercessão, todas as mulheres que buscam por seus filhos, já ouviram uma frase que circula pelo Brasil, que diz: mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé, são mulheres, em primeiro lugar, irmãos, mulheres que encontram tempo para orar por seus filhos. Agenda. Irmãos, nós vivemos num mundo tão corrido hoje em dia. Nós amanhecemos, e se nós não tivermos uma agenda, um momento separado para orar, você não vai conseguir orar. Porque tudo é corrido. Você vai trabalhar, você vai fazer as coisas de casa, tudo parece que é urgente. E no altar do urgente, nós estamos sacrificando o que é importante. Infelizmente. O telefone toca, é urgente. A mensagem chega, é urgente.
O trabalho da faculdade é urgente. O pedido do patrão é urgente. A necessidade de sair para ir fazer uma compra é urgente. E o que é importante, nós estamos esquecendo realmente de fazer. No altar do urgente, nós estamos sacrificando o que é importante. E aí, essa semana eu estava lendo um pouco sobre a vida de Susanna Wesley. Eu não sei se vocês sabem quem foi Susanna Wesley, mas foi uma mulher magnífica, uma mulher que nos deixou uma grande lição. Susanna Wesley foi a mãe de John Wesley, um grande homem de Deus. Foi a mãe de Charles Wesley, um grande homem de Deus. Susanna Wesley, ela teve nada mais, nada menos, irmãos, do que 19 filhos. Quase é impensável isso no nosso mundo hoje, não é mesmo? Você pensa isso com a sua vida? 19 filhos. Eu tenho um, às vezes ele já me deixa louca. Susanna Wesley teve 19 filhos. Você pensa isso para a vida da sua filha? Isso foi no século XVIII, tá, irmãos? Ela viveu no século XVIII. Não tinha nenhum eletrodoméstico, não tinha nenhum aparelho eletrônico para ajudar, para auxiliá-la. E a Susanna, ela foi uma mulher que, embora tivesse 19 filhos, ela tinha uma agenda de oração. 1 hora por dia, Susanna Wesley se trancava dentro do seu quarto. E o que me deixa muito impressionada é que todos os 19 filhos dela sabiam que eles não podiam interrompê-la durante aquela 1 hora de oração que ela estava trancada no quarto. Porque todos eles sabiam que ela estava ajoelhada, orando pela vida deles. Mães de joelhos, filhos de pé. E nenhum deles ousava entrar ou bater no quarto, a não ser que fosse uma coisa muito urgente. Nenhum deles ousava entrar, porque eles sabiam que ela estava orando por eles. E Susanna, ela não teve uma vida fácil, a Susanna. Ela teve uma vida que o seu marido era um homem envolvido em dívidas. A casa dela pegou fogo 2 vezes, mas ela era uma mulher de oração. E dos filhos de Susanna se levantou John Wesley, o responsável pelo maior movimento de avivamento do século XVIII na Inglaterra. Se levantou Charles Wesley, que escreveu milhares de louvores, de hinos que são cantados até hoje nas igrejas. Então, irmãos, John Wesley, no final de sua vida, ele falou que nenhum teólogo da Inglaterra influenciou mais a vida dele do que a sua mãe. Porque a sua mãe era uma mulher de oração. Ele cresceu vendo a sua mãe orar. Ele cresceu vendo a sua mãe lendo e ensinando a palavra do Senhor para ele e para seus irmãos. E Deus honrou a Susanna Wesley. E Deus está procurando mulheres dispostas, irmãos, a orar por seus filhos. Mulheres que intercedam por seus filhos. Em segundo lugar, mães de joelhos, filhos de pé, são mães que não desistem. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Começar a orar é muito fácil. Quando nós temos um problema com um filho e aquilo nos aflige, a primeira coisa que a gente faz é orar. A gente começa a orar. Precisamos orar e você começa a orar. Mas quando a resposta não vem, você começa a se desesperar. E você começa a se preocupar e você fala: Senhor, será, Senhor, que eu não vou alcançar? A dúvida começa a te rondar, a dúvida começa você começa a ficar preocupado, o favor divino não chega e muitas desistem. Porque a oração, irmãos, é um exercício constante e não é fácil.
Para muitas pessoas é muito fácil fazer muitas coisas, mas é difícil entrar no quarto, fechar a porta e orar 10, 15, 20 minutos, 1 hora. 1 hora então, meu Deus, é difícil. Porque às vezes não tem nem repertório, porque eu já não costumo falar com Deus, então não tem nem repertório para falar. Mas eu penso, quando eu pensei nesse item, mães que não desistem, eu pensei na mulher cananeia. Já pensou se a mulher cananeia tivesse desistido? A mulher cananeia, lá no livro de Mateus, no capítulo 21, no capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, Jesus estava passando na região próxima a ela e ela estava com a filhinha, a Bíblia nos fala, com a filhinha terrivelmente endemoniada. E ela vai atrás de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela clamava, ela insistia, e Jesus estava como? Em silêncio. Jesus não respondia. E ela continuava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos já estavam incomodados com aquilo, e os discípulos falaram: Senhor, dispensa essa mulher, Senhor, ela está atrás, está nos atrapalhando, está nos perturbando. E Jesus fala: eu não vim senão para os da casa de Israel. Mas a mulher não desiste, ela continua, ela vai atrás de Jesus, e ela consegue chegar perto de Jesus, e ela se ajoelha aos pés de Jesus. E ela fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus falou: não convém que o Senhor pegue do pão da boca dos seus filhos e lance aos cachorrinhos. E ela se humilha novamente e fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem o que cai da mesa dos seus donos. E Jesus olha a fé daquela mulher e fala para ela: mulher, grande é a sua fé, vai que a sua filha seja feita conforme a sua vontade. A filha dela foi liberta naquele momento. Por quê, irmãos? Porque aquela mulher não desistiu. Por ela não desistir, por ela insistir, por ela perseverar, por ela se humilhar diante do Senhor, o Senhor olha, se agrada daquilo e libera a bênção que aquela mulher foi buscar. E assim eu falo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós precisamos perseverar em oração, precisamos buscar o favor do Senhor sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. A nossa oração tem que ter constância. Não adianta você orar hoje e você realmente, às vezes a situação parece que piora, parece que você não vê melhora diante do que você está pedindo. Mas não desista, porque na hora certa, pela sua insistência, pela sua fé, o Senhor vai te honrar, minha irmã. Aleluia. É muito importante que você entenda a necessidade de perseverar. Não desista dos seus filhos. E terceiro aspecto que eu gostaria de observar com você: mães de joelhos, filhos de pé, são mães que têm coragem de consagrar os seus filhos para cumprir os propósitos, a agenda do Senhor. Parece que isso é muito óbvio para as pessoas da igreja, né, irmãos? Mas não é, não. Nós vivemos num mundo hoje em dia que todas as pessoas aspiram para os seus filhos, desejam para os seus filhos que eles alcancem a pirâmide social. Todo mundo quer que seus filhos sejam médicos, advogados, desejam que seus filhos sejam engenheiros, sejam doutores, e não se preocupam mais, não desejam mais que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: qual foi a última vez que você orou, mãe, para que seu filho seja um pastor, para que seu filho seja um obreiro, para que seu filho seja um presbítero?
para que seu filho seja um missionário. Qual foi a última vez que você fez essa oração, mãe? Muitos estão preocupados com a ascensão social, mas não estão preocupados com a ascensão espiritual dos seus filhos. E nós pecamos por isso, irmãos. Nós pedimos, Senhor, manda obreiros, a sua casa precisa de obreiros, a obra precisa. Mas, se possível, Senhor, passa pela minha casa. Não, o meu aqui, que o meu vai ser doutor, o meu vai ser astronauta, o meu vai ser... Meu não, Senhor, manda dos outros, o meu não. Vamos pensar, irmãos, no exemplo de Ana e de Samuel. Ana queria tanto um filho, Ana pedia tanto um filho ao Senhor, todos os dias ela desejava, ela queria um filho. Até que um dia ela chega na casa do Senhor determinada a conseguir aquela bênção, e ela ora e ela faz um voto ao Senhor. Ela fala: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te darei. Ela faz um voto ao Senhor: se tu me deres, Senhor, um filho varão, eu te darei. E sobre a cabeça dele não passará navalha. E Ana, o Senhor se agrada daquela oração de Ana. Ana, desde o ventre, antes mesmo de gerar Samuel, ela já tinha consagrado Samuel ao serviço do Senhor. O Senhor se alegra com aquilo. E o Senhor se agrada tanto daquela oração de Ana, que o Senhor concede o desejo de Ana. Ana engravida. E tem Samuel. Samuel nasce. Ana desmama Samuel. Quando Samuel já estava grandinho, Ana foi levar Samuel ao templo. Agora pense comigo, irmãos. Ana tinha até motivo para não levar Samuel. Quem era o profeta da época? Eli. Eli já era um profeta de idade. Quem eram os filhos de Eli? Rofini e Finéias, homens devassos, homens filhos de Bilial. Ana, com aquele amor que ela tinha, com aquele cuidado que ela tinha com Samuel, ela podia falar: Senhor, eu fiz um voto, Senhor, sou meu de Samuel. Mas Ana tinha até uma desculpa, não tinha, irmãos? Pensa comigo. Eu acho que Ana tinha até uma desculpa. Ela podia: vou entregar o meu único filho, Senhor, o filho que o Senhor me deu, vou levar lá. Vou deixar com aqueles 2 homens devassos. Olha o exemplo que meu filho vai ter. Aqueles 2 homens. Mas Ana, ela honra o voto que ela fez ao Senhor. Ela leva Samuel. Ela leva o filho amado. Ela leva o filho que o Senhor deu para ela. E sabe o que acontece, irmãos? Ana levou um menino. Levou um filho. E Deus deu a ela. Devolveu a ela um profeta, um juiz e um sacerdote. Samuel se tornou profeta, juiz, sacerdote, responsável por chamar o povo de Israel de volta ao concerto. Aleluia! Como Deus é maravilhoso! Aleluia! Deus honra, irmãos! Deus nos honra! Deus honra a mãe! Deus honra as suas orações! Deus honra os seus votos, irmãos! Não tenha dúvida disso. Quarto aspecto que eu quero falar com vocês nessa noite: mães de joelhos, filhos de pé. São mães que, se preciso for, se sacrificam para ver seus filhos viverem na presença de Deus. Falar para uma mãe se sacrificar é uma coisa óbvia por seus filhos. Se tiver em casa o último ovo lá, a mãe fala: não estou com fome, deixa o filho comer o ovo. Se tiver o último, a mãe dá o último pedaço de bolo. Se a mãe for comer e o filho falar que quer um pedaço de bolo, a mãe dá o último pedaço para ele. A mãe pode estar comendo, se o filho chegar e falar que quer, a mãe dá para ele. Isso é óbvio. Mas eu não estou falando desse tipo de sacrifício. Não é desse tipo de sacrifício que eu estou falando. Eu comparo a mãe
ao pelicano. Há um tempo atrás eu li que o pelicano, os estudiosos de pássaros, falam que o pelicano, quando ele sai para procurar comida para os seus filhotes e ele não encontra, ele volta para o ninho e ele mete o bico no próprio peito e alimenta os filhos com o seu sangue. Uma mãe faz sacrifícios assim. Ela é capaz de fazer isso. Para você entender melhor do que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo do reverendo Hernandes Dias Lopes, um reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui do Brasil, um homem de Deus conhecido nacionalmente e mundialmente. Há um tempo atrás eu escutei ele dando o testemunho dele, e ele falou que a mãe dele era uma mulher analfabeta. Não sabia escrever, não sabia ler, mas que foi uma das pessoas mais sábias que ele já conheceu na vida. E que quando a mãe dele estava grávida, ela teve problemas durante a gravidez, e o médico, num determinado momento, chegou para ela e falou: olha, você vai ter que escolher, ou você ou o bebê. E a mãe falou para o médico: olha, eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão, eu estou disposta a morrer por ele, a morrer com ele, mas eu não vou descartar o meu filho. E nessa conjuntura, nessa situação, ela faz um voto a Deus. Ela consagra o filho, ela consagra o reverendo Hernandes a Deus. Mas ela nunca contou esse voto para Deus, para o seu filho. A convite da sua professora, vai para a capital e conta que passou por muitas dificuldades, porque ele entendia que Deus tinha um plano na vida dele, porque ele queria estudar, e ele então teve uma revelação, e Deus mostrou a ele que ele seria um homem de Deus, chama ele para o ministério, e ele volta a casa e vai conversar com a mãe dele, e ele fala: mãe, eu vou ser um pastor, eu vou para um seminário. E aquela mãe, muito sábia, falou assim: meu filho, hoje está se cumprindo o voto que eu fiz com o Senhor. Por esse dia eu orava, mas eu nunca contei para você, porque se eu contasse para você que eu tinha feito esse voto ao Senhor, que você seria um homem de Deus, um pastor, você ia se sentir talvez na obrigação de ser um pastor por conta do meu voto. Mas Deus honrou a oração, honrou o voto daquela mulher. Glória a Deus. E o reverendo Hernandes Dias Lopes é um grande homem de Deus hoje. Prega em muitas nações. É um homem cheio da presença de Deus. Mães de joelho, filhos de pé, são mães que não desistem jamais de ver seus filhos salvos por meio de Jesus Cristo. Filho de crente, irmãos, nós sabemos que não são crentinhos. Nossos filhos não são nossa continuação. Biblicamente e historicamente falando, nós sabemos que muitos pais perversos têm filhos abençoados, e muitos pais abençoados têm filhos perversos, filhos rebeldes. Às vezes, Deus nos leva a viver situações difíceis e nós nos desapontamos com os nossos filhos, nós nos entristecemos, vivemos situações tão terríveis por conta dos nossos filhos. Mas nós nunca podemos desistir de ver os nossos filhos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. A salvação dos nossos filhos tem que ser prioridade em nossas orações, irmãos. Eles são herança do Senhor em nossas vidas. E eu conheço muita gente que já desistiu. Eu conheço gente que não ora mais, que não chora mais pelos seus filhos.
que já desistiu, que não se incomoda mais em ver o filho no pecado, na perdição, acha que não tem mais jeito. Mas eu digo para você nessa noite, mãe, ainda tem jeito. Jesus ainda continua salvando. Jesus ainda continua libertando. Glória a Deus. Pense na história de Joquebede. Se Joquebede tivesse desistido de Moisés, a ordem era... Qual era a ordem? A ordem era que se nascessem os filhos homens, meninos, era para jogar no rio, para os crocodilos. Joquebede tem Moisés, e ela esconde Moisés até os 3 meses, e quando ela viu que não tinha mais jeito, ela dá um jeito, ela tem coragem de pegar um cesto, botar Moisés e saber a hora que a filha de Faraó ia estar tomando banho, e ela arquiteta um plano junto com Miriam, sua filha, e coloca Moisés dentro do cesto, e coloca Moisés à beira do rio, e a filha de Faraó vê aquele menino bonito e gosta do menino, e se afeiçoa o menino, e o menino é salvo. Ela teve coragem e ela conseguiu salvar o filho dela. Você também tem que ter coragem. Não desista de orar pelos seus filhos. Não abra mão, irmã, da salvação dos seus filhos. Você não gerou filho para o cativeiro, minha irmã. Você não gerou filho para o cativeiro. Você não gerou filho para povoar o inferno. Você gerou filho para ser bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. E Deus vai te honrar. Deus vai honrar as suas orações. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor pregando sobre uma mãe na cidade de Londres, uma senhora com uma única filha. E ela criou aquela filha com tanto zelo, com tanto carinho. E ela criou aquela filha na igreja e ela pensava que aquela filha, quando crescesse, ia cuidar dela. Mas a filha cresceu, ficou rebelde, e chega um momento, quando moça chega para a mãe e fala: mãe, eu vou embora de casa. Cansei dessa vida de igreja, quero saber disso, mas não quero viver a vida, quero curtir outras coisas, estou indo embora. A mãe se desespera, fala: minha filha, mas você não pode fazer isso, como que eu vou ficar, minha filha? Eu te criei na igreja, você conhece a palavra do Senhor. Mãe, não quero saber, não quero mais, eu quero curtir a minha vida, quero outros prazeres, quero curtir outras coisas. E a filha irredutível sai pela porta com a mochila nas costas, e a mãe, no ato de desespero, vai com a filha saindo de casa, passa pelo quintal, pega uma rosa que estava no quintal e dá a filha saindo de casa e fala: minha filha, aonde você passar e ver uma rosa, lembre-se que sua mãe vai estar em casa orando por você, aguardando a sua volta para casa, a sua volta para Jesus. E aquela filha pega a rosa, coloca na mochila e vai embora. Passa-se alguns anos e aquela moça mergulha nas profundezas do pecado, nas entranhas do pecado, e chega na mais profunda situação terrível das drogas, da prostituição, até que, em desespero, ela vai à beira do rio Tâmis se suicidar. Estava na ponte, na beira do rio Tâmis, pronta para se jogar, e passa por lá um pastor passando, e vê aquela moça com o semblante caído, chorando, e continua, mas lá na frente o Espírito Santo incomoda ele volta, e coincidentemente aquele pastor tinha ganhado um botão de rosa que estava na lapela do seu paletó. E aquele pastor volta e ele chega próximo daquela moça e fala com ela: minha filha, eu não sei quem é você, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas tome aqui essa rosa. Eu estou indo pregar ali, depois da ponte, na igreja. Vá lá, vamos lá assistir o culto, eu te espero lá. E aquela moça pega aquele botão de rosa e começa a chorar muito, muito.
o pastor segue, vai fazer o culto e, para surpresa dele, quando eles começam o culto, a moça chega e senta no final da igreja, no final, no último banco. Quando termina o culto, o pastor faz o apelo, aquela moça vem desesperada, chorando, ajoelha-se no altar e pede perdão a Deus, se reconcilia, volta para casa. Oh, aleluia! Por quê, irmãos? Porque aquela mãe estava orando por aquela filha desde o dia que ela saiu de casa. Porque aquela mãe não desistiu de orar por aquela filha no dia que ela saiu de casa. O Senhor usa muitas formas, irmãos, para falar conosco. Aleluia. E eu quero concluir, mãe. Mães de joelhos, filhos de pé. São mães que se empenham para proteger seus filhos dos predadores. Temos muitos perigos, irmãos, que rodeiam nossos filhos. Vivemos num mundo de muitos perigos. Nessa geração, uma geração que tem muitos bens de consumo. Nossos filhos têm muitas coisas, muitos aparelhos, muitos brinquedos, mas não está tendo a presença dos pais, não está tendo conversa, não está tendo companhia. Os nossos filhos têm muitas propostas todos os dias. São drogas, festas, jogos perigosos no computador. E pai, mãe, hoje em dia não quer mais dizer não para filho. Porque se dizer não, o filho se tranca no quarto e faz beicinho. Pai e mãe não quer mais colocar limite no filho, o filho não aceita, os filhos estão rebeldes. Mas colocar limite, irmãos, é fundamental. É estatisticamente comprovado que as mães chatas, que os pais chatos, caretas, são os que criam os filhos bem-sucedidos, estatisticamente comprovados. Então, seja uma mãe chata, sim. Seja aquela mãe que fica olhando o celular do seu filho, sim. Seja aquela mãe que vigia o que está no computador do seu filho, sim. Porque são muitos predadores, irmãos, em cima dos nossos filhos. São muitas propostas malignas em cima dos nossos filhos. E nós temos que colocar o ninho dos nossos filhos longe desses predadores. Não podemos deixar que as coisas tomem conta da nossa agenda mais do que a nossa família. Porque os nossos filhos vão, senão os nossos filhos, meus irmãos, vão fugir pelos nossos dedos. Temos que colocar o nosso ninho dos nossos filhos longe dos predadores, estando presente e, acima de tudo, irmãos, sendo exemplos. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Nossos filhos veem mais os nossos exemplos do que ouvem as nossas palavras. Palavras são palavras, irmãos. O que fica são os exemplos. Quais são os exemplos que você tem deixado para os seus filhos? Nós estamos vivendo uma geração carente de bons exemplos. Precisamos dar bons exemplos. O meu filho, João Otávio, todo dia nós oramos. E sempre quando tem um aniversário de alguém lá em casa, a gente ora. E no dia do aniversário do meu pai, eu comprei um bolo, nós fomos lá na casa do meu pai levar e nós fomos fazer uma oração. Aí, antes de começarmos a oração, ele começou a orar. E todos os dias nós oramos pela família, e eu oro pelo meu casamento, e ele ouve. E ele orou, abençoe o vovô, abençoe a vovó, abençoe a família, abençoe o casamento do papai e da mamãe. E nós ficamos emocionados. O João já me pegou algumas vezes me orando de joelho. Ele me vê orando de joelho. Há algum tempo, há esses dias, na escolinha, quando terminou o culto, eu desci para pegar ele na escolinha. E a professora da escolinha que estava com ele falou assim: ai, Mate, eu achei tão bonito. Ele pediu para orar e ele se ajoelhou para orar.
Eu falei, é porque em casa ele está vendo que a gente ora de joelho. São exemplos, irmãos. Alguns dias atrás nós estávamos orando e eu orei pelo arrebatamento. Estava orando sobre o arrebatamento e eu pensei que ele não estava prestando atenção. E no outro dia ele me perguntou, mamãe, o que é arrebatamento? E eu expliquei para ele o que era arrebatamento. Aí quando à noite, novamente, nós fomos orar, que todos os dias à noite eu oro com ele. E nessa noite, na outra noite, eu não orei pelo arrebatamento. E ele, quando terminou, ele falou assim, mamãe, você não orou pelo arrebatamento hoje. São os nossos exemplos, irmãos. Nós precisamos dar exemplos para os nossos filhos. As falas sussurram, os exemplos gritam. Eles gritam aos nossos filhos. E para concluir, eu gostaria de dizer, por esta causa eu me ponho de joelho. Por esta causa eu tenho me posto de joelhos. E eu convido você a fazer isso também, se você não tem feito. Para que os nossos filhos sejam pessoas cheias do Espírito Santo. Para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, irmãos. Para que os nossos filhos sejam pessoas cheias da presença de Deus, que façam a diferença na geração delas, que façam diferença na igreja, que façam diferença no tempo delas. Não desista. Seus filhos são herança do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus te fortaleça. Que Deus abençoe seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu volto a palavra para o pastor César. Muito abençoada essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra, mãe, falou de uma maneira muito forte ao teu coração. Agora, a Bíblia Sagrada diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E nesse momento nós vamos praticar a palavra que foi pregada. Por quê? Porque a palavra que foi pregada agora há pouco falou sobre a oração, sobre você, mãe, a importância de você, mãe, orar pelos seus filhos. O que a palavra falou conosco? Que nós não devemos desistir. Você, mãe, não pode desistir dos seus filhos. Como eu disse aqui no começo, filho dá trabalho. Quem sabe você, mãe, tem perdido o sono durante a noite. Quem sabe você, mãe, jogou a toalha. Pastor, não adianta mais. Eu já dei conselho. Eu já fiz, já aconteci, já gritei, já falei alto, já até bati. Mas a palavra nessa noite te convidou a fazer uma coisa muito importante, muito especial, que é orar pelos seus filhos. Então você, mãe, nesse momento, você pega aí a peça de roupa do seu filho, pega a fotografia do seu filho, dos seus filhos. Domingo, Dia das Mães, e hoje a palavra foi direcionada para as mães. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar pregando, falando mais uma vez sobre mãe, sobre o papel das mães. E nesse momento, mãe, você tem uma oportunidade toda especial, que é de orar pelos seus filhos. Não desista. Se você desistiu, volte a orar pelos seus filhos. Pai querido, muitas mães estão assistindo esse culto neste momento. Muitas mães ouviram a pregação que foi feita agora mesmo. Meu Deus, essas mães que estão me assistindo nesta hora, muitas delas, ó Pai, quem sabe já até desistiram, jogaram a toalha, oraram durante muito tempo e nada foi resolvido, nada adiantou. Mas aqui, Pai, foi falado daquela mãe que estava com a sua única filha endemoniada dentro de sua casa, e ela saiu de sua casa e foi procurar o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus libertasse a sua filha. E a palavra diz que ela fez uma oração insistente.
Mãe, nesta noite o Senhor Jesus te convida a fazer uma oração insistente, a não desistir. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, o Senhor Jesus mesmo manda bater na porta, oração insistente. Pai, esta mãe nesta hora, esta mãe que quem sabe desistiu de orar, esqueceu até que orava, que um dia orou pelos seus filhos, ela agora, Pai, coloca a sua fé em ação, entrega a causa nas suas mãos, nas mãos do Senhor. Nesse momento ela determina a cura, a libertação dos seus filhos, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Filhos que saem de casa sem hora para voltar, filhos que andam com más companhias, em lugares indesejáveis, filhos rebeldes, malcriados, desobedientes, viciados, filhos, quem sabe, que estão num presídio, que estão atrás das grades, cumprindo, meu Pai, pena por um crime que cometeu. Ah, Pai, a Tua palavra diz para nós: acaso há algo impossível a Deus? Nada é impossível ao Senhor. Por isso, Pai, essas mães estão colocando a causa agora diante do Senhor. E pelo poder do nome do Senhor Jesus, toda a opressão do inferno, tudo aquilo que não provém da Tua parte, os vícios, tudo e qualquer tipo de problema crônico, enfermidades, problemas espirituais, causas que o médico não consegue detectar, que o remédio não resolve. Meu Deus, tudo que não provém da Tua parte, que seja jogado por terra. Filhos, meu Pai, que se desentendem, que brigam com frequência com seus pais, falta de entendimento, meu Pai, com seus pais. Este filho que não se dá com a sua mãe, quem sabe nem fala com a sua mãe, mãe que não fala com seus filhos. Meu Deus, que hoje possa haver, meu Pai, conserto, que possa haver, meu Pai, conserto de lares, que possa haver reconciliação. Meu Deus, esta mãe agora também está apresentando ao Senhor a peça de roupa dos seus filhos, a fotografia dos seus filhos, filhos que quem sabe nem em casa estão, mas quando chegarem em casa, meu Pai, vai vestir essa peça de roupa, e que essa peça de roupa seja um instrumento para abençoar a vida desses filhos. Essa fotografia, meu Pai, visita esses filhos, meu Pai, que mesmo que não estejam em casa, mesmo que estejam em lugares tão distantes, mas que eles possam ser alcançados pelo poder da oração que essa mãe está fazendo neste momento. Meu Deus, hoje, sexta-feira, dia 8, não está sendo um dia comum, não está sendo mais um culto, mas esse culto está ficando marcado, gravado na memória do Senhor. Essas orações estão sendo colocadas diante de um memorial. E nesse memorial o Senhor não esquece de nenhuma oração, nenhuma palavra, nenhuma lágrima que essas mães derramaram, nenhuma oração que essas mães fizeram. Meu Deus, tudo está entregue sobre teus cuidados. Traz de volta os filhos. Filhos, meu Deus, que estavam na presença do Senhor, até cantavam no grupo da igreja. Quem sabe filhos que até pregavam a palavra do Senhor, mas se foram. Mas o Senhor pode trazê-los de volta. Traz de volta para a Tua presença. Traz de volta, meu Deus, o entendimento, né, dentro de casa. Traz de volta a harmonia, o respeito dentro de casa. Em nome de Jesus, tudo está entregue em Tuas mãos. Hoje, meu Pai, não será mais uma noite, mas será uma noite onde o Senhor, meu Pai, comprou a briga, entrou na guerra, meu Pai, a favor desta mãe que ora pelos seus filhos. Assim seja, Deus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Mãe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, não desista dos seus filhos. Como foi falado aqui, eu quero repetir: dá trabalho, dá aborrecimento, claro, lógico, mas não desista dos seus filhos, porque seus filhos ainda vão te dar muitas alegrias. Vamos ouvir mais um louvor com a nossa irmã Carminha, em nome do Senhor Jesus. Deus está trabalhando a teu favor, mãe. Não desista, crê de todo o seu coração. Glória a Deus. Ele é o advogado fiel que não perde uma causa. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam
sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado é verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Mãe, amanhã, sábado, dia 9, véspera do Dia das Mães, eu vou estar aqui, se o Senhor Jesus me permitir, eu vou estar aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, às 20 horas. E vou repetir, mãe, não desista dos teus filhos, ok? Ó, manda uma mensagem lá pro teu filho, fala para ele, ó, meu filho, minha filha, ó, a tua mãe acabou de orar por você, tá? Faz isso. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus, que todos tenham uma noite muito abençoada.